Muito obrigado, procurador, professor Sávio Bittencourt. Eu vou passar agora para o debate, para as perguntas, mas eu não vou perder a oportunidade de fazer a primeira. E como o procurador provocou bastante, com várias questões, eu me sinto à vontade também agora, num tom bastante sério de provocá-lo também. Provocá-lo dizendo o seguinte, e com toda a liberdade que eu tenho, você trouxe algumas fundamentações jurídicas e mostrou como que no plano das ideias é injustificado você entrar em conflito direto com a Constituição. Algo que nós discutimos aqui na educação, algo que você agora, como representante do direito, traz isso de modo muito brilhante. No entanto, pegando até um pouco da sua fala, na prática o que acontece, se eu compreendi bem os seus argumentos, na prática o que acontece é uma violação da Constituição. Então o que acontece, e aí eu gostaria de pontuar uma questão e queria a sua resposta. É o seguinte, como o professor Fernando mesmo mencionou, a inovação foi proibida. Então eu concluo que lá aquilo que ocorreu foi inconstitucional. Se for inconstitucional, o que o Ministério Público, do qual o senhor faz parte, tem a dizer? Se é inconstitucional, o Ministério Público ele precisa que a gente acione, que a sociedade civil ou algum indivíduo acione para que aquilo lá reverta. Esse é um ponto. O segundo ponto que eu gostaria de mencionar é que durante a sua fala, o senhor falou construção jurisprudencial do que é certo. As discussões com relação às PLs hoje, elas carecem disso. Né? Elas carecem justamente dessa dinâmica na sociedade para decidir o que é certo e o que é errado. As PLs elas foram propostas em gabinetes, segundo alguns interesses colocados para direcionar a nossa prática docente. Ela carece justamente da dinâmica da prática. Lembrando aqui, não sou a pessoa ideal para fazer isso, somente perto do professor do direito, mas o Miguel Reale ele faz uma categorização do fenômeno do direito entre fato, norma e valor. Então, você precisa ter na sociedade primeiro, você não pode chegar simplesmente com um valor ou uma lei. Você precisa ter um fato. Precisa acontecer ali um fato, um problema, um conflito, alguma discussão, e eu estou trazendo o Reale aqui bem aliado às suas palavras. É preciso ter um fato, é preciso ter um problema com relação à adoção no Brasil, é preciso ter uma discussão com relação à causa gay, é preciso ter um fato. Depois desse fato, para tentar resolver aquele conflito, você tem o que então? Você tem uma norma. Surge a partir dali as discussões com relação a essa norma. O que acontece com relação a essas PLs é que não tem um fato. Não há nenhum fato, não há esse conflito, que é um grupo de interesse que vem e diz, olha, vocês como treinadores estão fazendo isso. Não houve nenhum fato, nenhum conflito, nenhum aluno que reclamou, nenhuma mãe que reclamou, nada, absolutamente nada. Eles já pulam para a dimensão da norma e da norma eles querem colocar um valor em relação àquilo. Então eles pulam justamente aquilo que é latente e necessário ao direito moderno. E o que eu, pelo contato, pelo pouco tempo que eu tive com a filosofia do direito, que me preocupa bastante, é o Ministério Público, são os professores, são os juristas, simplesmente se calarem diante disso. Diante do que os políticos vêm trazendo por meio das PLs, deixando de lado, de fato, a discussão. Você pega uma dessas PLs, quando o Fernando certa vez mostrou aqui na faculdade, eu li, assim, é um absurdo, uma pessoa tenta justificar uma das PLs, dizendo que um dia ele não teve vergonha de dizer isso, um dia ele leu num programa do PT que alguém queria fazer isso. Isso não é um fato. Isso não é um fato para alguém trazer isso a público e para depois discutir. E a minha preocupação, e aí vem a minha questão central. Primeiro aquela com relação às ações, depois com relação a essa. O problema é que de tudo aquilo que você falou com relação a hobby, de proteger o mais fraco ou não, o problema é que se você não tem a construção do fato, onde as pessoas no âmbito público realmente discutam sobre isso, o que você vai ter é justamente a procedência do mais forte. E o mais forte aqui é com relação ao poder, quem vai poder ir para a Câmara, discutir aquilo é que se tornar lei. E aí, onde está o papel da justiça nesse momento, de repente, frear no sentido mesmo de dizer, Carlos Bolsonaro, primeiro, que não faz o menor sentido o que você está falando. Você não acompanhou a dinâmica do direito. Segundo, é inconstitucional. Não há nenhum momento em que a justiça mostre isso, porque é nitidamente inconstitucional e é nitidamente a prevalência do mais forte sobre as questões mais práticas. Eu tenho outras questões aqui, em total são poucas, umas 25, mas eu vou só colocar essas duas e depois ele manda por e-mail. Bom, vamos lá. O Estado ele é montado com 3 funções básicas. Então,
se criou a ideia de que há uma separação entre os poderes. Isso, inclusive, é jargão dos procuradores do Estado. Eu não sou procurador do Estado, sou procurador de Justiça, sou membro do Ministério Público Brasileiro. O Ministério Público é uma instituição independente. Ela fica na estrutura do Executivo, mas ela não obedece ao governador. Ela não tem vinculação hierárquica. E cada membro do Ministério Público tem independência funcional, o que é ótimo. Às vezes, quando tem um maluco, é ruim. Mas porque ele também não tem que obedecer ao Procurador-Geral de Justiça. Nosso chefe. Nosso chefe é um chefe administrativo, ele não é um chefe para dentro do processo. Então, essa confirmação da estrutura do Ministério Público, alguns chamam ele de quarto poder. Eu não acho que ele é um poder. Ele é um contraponto do poder. Ele foi criado nas sociedades modernas porque essa sociedade, essa ideia do judiciário, do legislativo e do executivo, alguém que administra, alguém que faz a lei, alguém que julga separadamente e se controlam, não foi capaz de gerar a gama de informação necessária para que esse controle fosse feito. Então se criou uma outra estrutura e só o Brasil tem um Ministério Público que faz tanta coisa, que defende criança, defende idoso, defende pessoa com deficiência, não faz só processo criminal. Em outros países ele é só criminal. Né? Aqui não, aqui a gente faz ação civil pública para salvar o meio ambiente. Né? Então, faz ação civil pública para manter a escola funcionando. Então, é uma formação diferente. Então, essa formação de separação de poderes é uma separação falsa. E às vezes fala assim, olha, o judiciário não pode se meter na atividade do executivo, nem do legislativo, porque eles são separados. Mas a Constituição Federal Brasileira, ela fala em independência e harmonia. Não fala em separação. Você casou, você é independente da sua mulher, mas você não é separado dela. Você não é obrigado a fazer o que ela manda. Você é independente. Você vai fazer se você quiser. Mas você não é separado. Vocês se influenciam. Se sustentam. Não há uma relação quando você fala que você é independente e harmônico. A harmonia pressupõe eu tenho uma relação boa. Então, portanto, quando você diz, bom, o que fazer? O que o Ministério Público não faz? Vamos lá. Tem que ser provocado? Não tem que ser provocado. Primeiro, Nova Iguaçu. Nova Iguaçu está arriscado, já está fazendo. Já está fazendo. Não sei se está fazendo, mas deve estar fazendo. O que eu quero dizer é o seguinte, ele não precisa ser provocado. Se ele toma conhecimento, ele pode ser provocado, inclusive, anonimamente, mas tem uma coisa fundamental. Outros legitimados, e não só o Ministério Público, porque ficou fácil. Nós temos um grande irmão que vai tomar todas as medidas que nós precisamos tomar e não temos saco para tomar. A expressão é essa. Temos paciência para tomar. A nossa cidadania virou uma cidadania de e-mail. Nós nos indignamos e, alguém tem que tomar providência. Outra questão, para chegar na sua resposta que eu quero dizer, é que nós estamos no campo de conflito. Esse campo de conflito se repercute no próprio judiciário, internamente no parlamento, no executivo. E esse campo de conflito é por fato que existe. Você veio com tridimensional de reality, fiquei satisfeito. O fato existe, o fato é que nós estamos exercendo uma liberdade que não exercemos antes. Esse é o fato. Só que esse fato é tomado por essas pessoas como um fato negativo. O fato existe. O fato que está gerando essa lei é um fato positivo. A lei ela é negativa. É isso que traz a inconstitucionalidade dela. Só que esse juízo de valor que nós estamos fazendo é um juízo de valor ancorado em convicções. Então, o que quero dizer com isso? Há um campo de conflito. Vamos supor que um ex-presidente, sem fazer referência a ninguém, que eu quero ser processado, um ex-presidente da República esteja envolvido com compra de apartamento, legal. O que você faz? Vamos tomar uma providência. Prende o cara. Não, você precisa desenvolver uma série de atividades investigativas que comprovem efetivamente, que dê algum indício concreto que aquela pessoa tem problema, para você continuar investigando isso, até que você tenha um substrato que justifique uma medida de coerção.
Então, portanto, não há um botão vermelho que você chama o Batman. O Ministério Público não é o Batman, não tem um telefone vermelho. Nós estamos em construção de luta social. O Ministério Público é um dos instrumentos. E só um instrumento. Não é nada mais do que um instrumento, com bastante poder investigativo. Tanto que nós estamos hoje, e nós somos um poucos países do mundo que conseguem prender banqueiro. Então, a gente tem um completo de vira-lata que fica falando mal de si próprio o tempo inteiro. Procura em Portugal, Banco Espírito Santo, os maiores escândalos financeiros da Europa. O cara está solto. Está sendo processado, investigado, o cara está solto. Então nós estamos revertendo a partir de uma luta social de um direito que não tinha cabedal para prender pessoas com grande poder aquisitivo, que tem dificuldade de prender político. É exatamente esse direito que nós temos, é o que temos. Nosso instrumento não está afinado, não tem uma coisa perfeita. Isso é uma construção social que vai legitimando. Toda lei que está aqui presente há 10 anos. Talvez a delação premiada tenha dado uma ajuda. Mas nós estamos assistindo a uma mudança de paradigma comportamental da autoridade pública. Lastreado numa alta aceitação dessa mudança pela sociedade. Independentemente de como seja o partido investigado. Quem esteja submetido a impeachment e a prisão. Então, o que fazer? Qualquer cidadão pode acionar o Ministério Público. O Ministério Público tem ações que podem ser propostas e a ação de constitucionalidade é uma delas. Uma lei estadual é questionada no Tribunal do Estado do Rio de Janeiro pelo Procurador-Geral de Justiça. Qualquer um pode representar e o Procurador-Geral faz essa ação de declaração de constitucionalidade e aquela lei é retirada do convívio da sociedade e seus atos são anulados. Por que não se pode fazer isso com o projeto de lei do deputado Bolsonaro? Ou com qualquer outro? Porque não existe no direito brasileiro, em função do respeito que o parlamento deve ter, porque o parlamento é um ente altamente respeitado, como a justiça é. Para a sociedade brasileira, você pode não respeitar o político que está lá, detestá-lo. Mas a ideia de se ter um parlamento democraticamente eleito é aceita pelas sociedades modernas como uma coisa boa. Para quem viveu sem democracia, é excelente, pode ter, enquanto os mais velhos não me deixam mentir. Poder escolher as pessoas. A geração lutou muito para isso que está acontecendo hoje. Muita gente morreu para isso que está acontecendo hoje. Então, você falar que a democracia não é uma coisa boa atualmente, então o parlamento ele precisa ter a liberdade de debate que nós queremos para a sala de aula lá. Em outras palavras, essa besta tem direito de falar o que quiser. E aí, não existe no direito brasileiro uma só ação jurídica que possa ser oposta, Richard. Todo o nosso sistema de controle de constitucionalidade é feito após a lei valer. Não existe controle de constitucionalidade prévio pelo judiciário. Há controle de constitucionalidade prévio dentro da Casa Legislativa. A gente tem lá uma comissão de constitucionalidade que pode evitar que isso seja proposto. E lá todos os esforços de militância devem ser feitos na comissão de constitucionalidade. Porque lá se pode falar, não, é constitucional, não vamos nem propor. Tem falhado. Da Câmara tem falhado. O parlamento tem falhado. Mas existe um controle interno. Então, ou seja, resumo, por que o Ministério Público não pode interferir num projeto de lei que já proponha algo que seja inconstitucional e já se saiba que seja inconstitucional? Porque isso, primeiro, um projeto de lei não tem força nenhuma. Segundo, porque não existe nenhuma ação criada para que nem o Ministério Público possa provocar o Judiciário. O Judiciário não tem nenhuma inserção no processo legislativo, no mérito do processo legislativo. Tanto que quando o Supremo entra, fala o seguinte, olha, isso aqui é nulo, porque não passou pela comissão tal. É sempre uma coisa de procedimento. O Supremo Tribunal Federal, que tem poder à beça, não pode dizer, não vota isso, não vota esse mérito. Ele pode dizer, para votar isso, tem que passar para essa Câmara, tem que obedecer o quórum tal, tem que levar 20 dias. Ele pode dizer qual é a regra de fazimento, de construção. Ele não pode dizer, tá feio, é ruim. Agora, depois que a lei tem um dia, ele pode falar. Provocado. O judiciário tem que ser sempre provocado. Então, portanto, eu acredito que nessas questões o Ministério Público deva ser acionado, não precisa ser acionado se ele tomar conhecimento dele por ele próprio. Ele já pode fazer as suas medidas,
mas deva ser acionado e a sociedade participar mais dessas soluções. Mas não é só ele, não. Os partidos políticos podem propor ação de constitucionalidade, as associações podem, a OAB pode, a Defensoria Pública pode. Então são várias entidades que podem receber esse apelo, se houver alguma dificuldade, porque não só de Ministério Público vive nossa democracia. Se estiver dando problema lá, nós temos outros canais. Tá? Então é essa a questão. Então eu acho que é fato, sim. O fato é a liberdade que se chegou, o reconhecimento da entidade familiar da família homoafetiva é um fato, a capacidade dos professores criarem uma cidadania mais crítica é um fato que permitiu que, eventualmente, com todas as críticas, um dia um operário fosse presidente da República, que era impensável no ensino elitista de 50 anos atrás, de 40 anos atrás, de alguém que não fosse bacharel ser presidente da República. Isso como fato histórico, não estou elogiando a pessoa nem recriminando, estou falando que isso são construções que socialmente se constituem a partir de uma educação que tem problema, mas que é livre.